jovens, meu nome é Raquel, professora de Biologia aqui do GM, e a nossa mini videoaula de hoje vai sobre síntese proteica. Eu vou te dar uma super dica do que tu precisa saber para gabaritar qualquer questão do Enem. Vamos lá! Basicamente, para a síntese proteica acontecer, ela vai precisar de alguns elementos. Que elementos são esses? O DNA, o RNA e o ribossomo. O ribossomo é como se fosse a fábrica onde vai acontecer a verdadeira síntese proteica. Mas antes de acontecer a síntese de proteína propriamente dita, precisa acontecer uma etapa antes. Que etapa é essa? A transcrição. E o que seria a transcrição? A transcrição é a leitura por parte do RNA mensageiro do DNA. Então, lembra que o DNA ele é fita dupla. Então, a primeira coisa que precisa acontecer é o desenrolamento do DNA, ele vai se abrir, e aí o RNA mensageiro vai começar a leitura. Só que essa leitura sempre vai acontecer em trincas. Então, lembra que o DNA ele é composto por nucleotídeos, e cada nucleotídeo tem o fosfato, a base nitrogenada e uma pentose. A base nitrogenada pode ser adenina, guanina, timina ou citosina. E aí, essa leitura vai acontecer de 3 em 3 nucleotídeos. Cada trinca de nucleotídeos eu vou chamar de códon, beleza? E aí o RNA mensageiro vai ler bonitinho. Onde tiver adenina, ele vai ler, você diria, timina, só que não, ele vai ler como uracila. Então, o RNA mensageiro ele vai copiar, só que ele vai copiar do jeito dele. Então, é como se a gente estivesse fazendo uma tradução do inglês para o português. Então, nem tudo que foi dito lá pelo personagem vai ser transcrito por nós. Então, é mais ou menos por aí. Então, onde tiver adenina no DNA, ele não vai ler como timina, e sim como uracila, porque lembra, o RNA mensageiro ele não lê timina. Onde tiver citosina, ele vai ler guanina, onde tiver guanina, citosina e por aí vai, sempre de 3 em 3. Quando ele termina essa leitura, tá? Ele vai se encaminhar para o citoplasma, para a nossa segunda etapa. Essa segunda etapa a gente chama de tradução. O que é a tradução? A tradução vai ser a codificação dos códons que foram lidos, né? Das trincas que foram lidas lá no citoplasma. E onde é que vai acontecer isso? No ribossomo. Lembra que eu falei que o ribossomo era praticamente uma fábrica, ou pode ser comparado a um operário, né? Onde vai acontecer a síntese de proteína propriamente dita. Então, uma vez que o RNA mensageiro está pronto, ele vai se encaminhar lá para o ribossomo, e aí para acontecer a tradução. Então, olha só, para eu sintetizar proteínas, eu vou precisar do DNA, de moléculas de RNA e de ribossomo. A síntese é dividida em transcrição e tradução. A transcrição ocorre no núcleo. E o que é a transcrição? Leitura do DNA pelo RNA mensageiro. Tá pronto o RNA mensageiro? Agora vai para o citoplasma para acontecer a tradução. Lembra lá, quando o RNA mensageiro chega lá no citoplasma, ele vai ser atraído pela parte menorzinha do ribossomo. Lembra que o ribossomo ele é dividido em duas partes, a parte maior e a parte menor. A parte maior eu chamo de subunidade maior e a parte menor eu chamo de subunidade menor. Quem detecta o RNA mensageiro no citoplasma é a parte menor. Então, o RNA mensageiro ele vai ser acoplado pela parte menor e vai começar essa leitura. Então, lembra que o RNA mensageiro ele leu em 3, né? Então, se eu tiver aqui a minha primeira trinca como A, U, G, beleza? Ela vai ter que ser lida por um complementar. E quem é que vai ler? O RNA transportador. Então, o RNA transportador são moleculinhas que estão perdidas no citoplasma e elas estão agregadas a um aminoácido. Quando o RNA mensageiro chega aqui, beleza? O RNA transportador complementar vai ser atraído. E qual é o complementar a AUG? Opa, qual é o complementar de A? Opa, lembra lá? U. Qual é o complementar de U? A. E qual é o complementar de G? C. Então, o RNA transportador precisa ter a base UAC, que vai se alocar aqui na primeira base do RNA mensageiro e isso vai acontecendo de trinca em trinca. À medida que esse RNA mensageiro vai sendo lido, os aminoácidos que estão em cima de cada RNA transportador vai se ligar a fim de formar a proteína. Tá claro isso, fera? É isso. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!